esperando o início, a gente pede um pouquinho de paciência, 2 minutinhos para vocês, para que cheguem mais gente, tá bom? Para mim não tem nenhum problema. Talvez eu mostre um ou outro slide só, sem os númerozinhos pequenininhos, mas um ou outro só em algum ponto mais relevante, então. E a gente vai falando. Acho que pode funcionar Quer bem. testar? Oi, Caio, o André falando. Você quer testar já o compartilhamento, só para ver se está dando tudo certinho? Vamos lá. Vocês estão vendo aí o meu segunda onda de Covid? Sim. Sim. Já tá, deu até medo agora de ver essa segunda onda, viu? Mas deu tudo, dá para ver legal. Pode deixar que eu não vou assustar ninguém. Você está completando 60 dias na XP hoje, Caio? Não, menos do que isso. Eu entrei aqui formalmente dia 14 de setembro. Ah, tá. Foi anunciado no finalzinho de agosto, né? Isso. Foi anunciado no finalzinho de agosto. 2 semanas ali tem aquele procedimento de documentação e tem janelas, né, do RH de entrada. E aí o meu primeiro dia formal, né, na empresa foi dia 14 de agosto. Então, desculpa, de setembro. Então tá dando 1 mês e meio, né? Exatamente 1 mês e meio agora. Legal. É legal quando a gente conhece gente que entrou depois da gente, né? Já não é mais calor, né, Cris? Não é tão novinho assim. Exatamente. Já tem bastante gente conectando. Vou esperar só mais 1 minutinho, né, que a gente começar. Bom, Cris, vamos começar? A live vai ficar gravada e, de repente, se algum cliente quiser pegar um pouco do começo ali, a gente passa o videozinho para eles e aí, assim, a gente fica todo mundo na mesma página, né? Certo. Beleza? Vamos lá. Vamos começar nossa live hoje. Primeiro, muito obrigada a todos que estão aqui conosco, que estão nos assistindo. É sempre um prazer poder estar com vocês e disseminar a educação financeira, que é sempre o nosso maior objetivo. Vou falar um pouquinho da Fato antes de efetivamente passar a palavra para o Caio. A gente começou aqui na XP em maio de 2019. Nós estamos presentes no Pará, no Piauí, no Ceará, na Paraíba e em Alagoas. E atendemos também clientes do Brasil inteiro. A gente não tem nenhum tipo de restrição geográfica para atendimento. Nós temos uma mesa de operações de ações própria e estamos finalizando a criação de um núcleo de atendimento a empresas. E hoje, para falar um pouquinho com vocês, né, a gente convidou, a gente está muito feliz, inclusive, já agradecendo de antemão a presença aqui do Caio Megali. O Caio, ele é economista-chefe da XP Investimentos, né? A gente vai falar um pouco aí sobre o cenário econômico e algumas perspectivas, principalmente nesse momento que a gente está vendo um pouco de volatilidade no mercado. Falando um pouquinho do Caio, né? Ele depois pode acrescentar alguma coisa aí. O Caio, ele já foi secretário de Desenvolvimento da Indústria e do Comércio e foi também diretor de programas no Ministério da Economia no período de 2019 e 2020. Foi também secretário municipal da Fazenda de São Paulo no período de 2017 a 2018. Foi também vice-presidente da Associação Brasileira de Secretário de Finanças de Capitais. Mas, enfim, né, o Caio vai poder falar um pouco melhor sobre ele mesmo.
Caio, boa tarde. Como eu falei, é um prazer ter você aqui com a gente na nossa live. Eu queria te pedir para você se apresentar um pouquinho para os nossos clientes, né? E comentar um pouco desse seu início aí na XP. Obrigado, Cristina. Obrigado, Paulo. Primeiro, obrigado a Fato pelo convite. É um prazer estar aqui, né? Conversando com vocês, conversando com os clientes de vocês, tão importantes para nós, né? Na XP. Eu, de fato, comecei há pouquíssimo tempo, né? Eu estou há menos de 2 meses na empresa. Comecei em meados de setembro. Como você comentou, antes de vir para a XP, eu estava no setor público. Fiquei quase 4 anos no setor público, né? 2 anos como secretário da Fazenda aqui de São Paulo, e depois mais 1 ano e 7 meses, 8 meses como membro da equipe econômica lá no Ministério da Fazenda. Antes do setor público, minha vida sempre foi no setor privado em mercado financeiro, né? Fui do Lloyds Bank, da Mauá Investimentos, Gava Investimentos, e meu último emprego no setor privado antes de ir para o governo foi no Itaú, né? No Banco Itaú. Fiquei quase 7 anos como economista do banco. Mas essa nova fase aqui na XP é uma fase muito bacana, muito importante. Fiquei muito feliz de vir para cá, porque a capilaridade que a XP tem, a importância que a XP tem na vida financeira das pessoas é muito legal, é muito bacana. E fazer parte dessa transformação junto com vocês, que são fundamentais ali para nos ajudar a fazer essa transformação no mercado financeiro, é absolutamente fundamental. Então, obrigado pelo convite. Minha posição é como economista-chefe da empresa. Nós temos aqui uma área de análise econômica Brasil, tem uma área de análise internacional. Então, vou falar um pouquinho aqui de como é que nós estamos vendo o mundo, como é que nós estamos vendo o Brasil nesse momento tão difícil, né? Tão particular do cenário global, da história econômica mundial, da história mundial, na verdade, né? Porque o Covid é muito mais do que uma crise econômica, é uma crise de costumes, é uma crise de saúde, é uma coisa que transformou completamente a vida de todos nós, né? Isso tem um impacto na economia muito importante. E estamos, né? A área econômica ela está dentro do guarda-chuva de research, né? De pesquisa, de economia e de ações. Então, de estratégia, de mercado. Tá? Então, a gente pode conversar também sobre evolução dos ativos financeiros, como é que especialmente mais recente agora, né? A gente brinca aqui que a Bolsa já comemorou várias vezes 100 mil pontos, né? Então vai, comemora 100 mil pontos e volta, vai, comemora 100 mil pontos e volta. Então, como é que é a perspectiva para frente sobre isso? Nós podemos bater papo sobre esses temas todos aqui. Eu não sei como é que vocês acham a melhor forma, talvez eu faça aqui uma introdução um pouquinho maior de como é que nós estamos vendo o cenário, e aí depois a gente vai para perguntas. Como é que vocês acham que é o melhor formato? A gente preparou aqui algumas perguntinhas que a gente queria fazer para você, inclusive algumas perguntas que a gente conversou com nossos clientes antes e seriam as perguntas mais relevantes. Por falar em nossos clientes, gente, essa live ela foi feita para vocês. A gente, na Fato, como a gente sempre fala, tem uma preocupação muito grande em dar a vocês educação financeira. A gente acredita que disseminar conhecimento é o nosso maior objetivo, então essa live é de vocês. Aí embaixo tem um botãozinho de Q&A, ele é específico para que sejam feitas perguntas, colocações, enfim. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, coloquem lá, que a gente vai tentar ajustar o tempo aqui para que Caio a responda, caso ela já não esteja aqui no nosso script, tá? Então, um agradecimento super especial para todos vocês, clientes nossos que estão nos ouvindo, e o maior ainda para o Caio, se não me engano, é a primeira live sua na XP, né? É a primeira. Coisa mais boa, ampla, a gente está assim, muito honrado. Então, vamos lá, Caio. Segunda onda. Profundidade e impactos nas economias. Essa semana tivemos notícias de crescimento de novos casos na Europa e Estados Unidos. Alguns países estão definindo novos lockdowns. Comenta um pouquinho, por favor, sobre essa segunda onda e como isso pode impactar as economias globais e como isso se reflete no Brasil, por favor. Claro.
Não, de fato, esse tema é um tema que ganhou muita importância nas últimas 2 semanas, né? E, em particular, nos últimos 2 dias, afetando profundamente aí a dinâmica dos mercados, né? Ontem as bolsas americanas, bolsas globais caíram bastante por conta desse tema, etc. Então, de fato, eu acho que é uma das maiores preocupações e um dos fatores-chave para mercados de economia no próximo ano, né? No cenário internacional, certamente é esse. Primeiro, como é que estava a economia, né? Como é que ela vinha antes desse risco dessas últimas 2 semanas? Nós vínhamos com uma perspectiva de retomada até bastante boa das economias globais, né? Hoje saiu, por exemplo, o número do PIB dos Estados Unidos do terceiro trimestre, crescendo mais do que 30%, um crescimento muito forte, muito espalhado, né, pela economia. O início dessa retomada pós-pandemia foi um início mais ligado a vendas no varejo, alimentação, material de construção, que era justamente os setores que ficaram abertos, né? Obviamente, supermercados nunca fecharam durante a crise, lojas de material de construção, porque você precisa fazer uma reforma na tua casa, ajustar, tem que ficar em casa, também ficaram sempre abertas. E os programas de transferência de renda foram muito intensos, no mundo inteiro, né? Não foi só aqui não, foi no mundo inteiro, programas de transferência muito intensos. Então, era muito dinheiro vindo para o mercado, primeiro focado nesses segmentos, né? Restaurantes, ainda não, mas supermercados, lojas, aí o varejo começou a abrir, começou a canalizar essa demanda também. A demanda mais forte de bens duráveis, alimentos, etc., puxa a produção, né? Então, essa foi a história ali de julho para frente, e desde então a gente tem visto números muito bons de atividade na China, nos Estados Unidos, na Europa um pouco menos, mas também apareceu, e aqui no Brasil, né? Aqui a gente viu uma retomada no terceiro trimestre aqui, que até nos fez revisar para cima a projeção de PIB desse ano e do ano que vem, né? Taxas de juros muito baixas, o crédito se espalhando pelas economias, né? Então bancos centrais e tesouros, né? Tesouro gastando mais, Banco Central baixando juros e colocando mais liquidez, mais crédito, mundo inteiro sincronizado, a coisa foi embora, né? Andou. Ainda setor de serviços um pouco mais fraco, né? Porque obviamente a Covid não tinha ido embora, né? A reabertura estava sendo gradual, então restaurantes melhorando, ainda não completamente cheios, mas melhorando. Outros serviços, tipo escolas, ainda um pouco para trás. Eventos, por exemplo, né, shows, feiras fechados ainda, então tinha uma parte ainda fria, mas uma outra parte andando bem e com a perspectiva de que, vindo uma vacina no final do ano, que está tudo indicando que vem, né? Não é que viria, que vem aí uma vacina para o final desse ano, começo do ano que vem, começa a vacinar as pessoas e tem uma parte de imunidade de rebanho que vai acontecendo também, né? As pessoas vão pegando e vão se imunizando, e para o ano que vem as coisas iam se normalizando. Os auxílios vão diminuindo, então esses setores superaquecidos aqui ficam um pouco mais tranquilos, mas por outro lado o crédito continuando, né? E a reabertura de vários serviços sustentando o crescimento, né? Você tem como se fosse uma rotação de crescimento para menos esses muito aquecidos agora ligados às transferências de renda e mais para serviços e coisas que estão reabrindo, né? Cinemas, né? Shopping centers, né? As coisas que estão andando pouco. Muito bem. Só que tinha uma coisa que tinha que estar coordenado, né? Que é o seguinte: não pode ter uma segunda onda muito rápido antes disso. A segunda onda teria que vir depois que a vacina já estivesse começando a andar, né? Porque aí a coisa fica tudo sincronizadinho, né? Só tem que a coisa acelerou na Europa um pouco antes do que o esperado, né? Inicialmente com contágio, né? Menos com mortes, então assim por umas 2 ou 3 semanas a gente ia monitorando esse crescimento, né? Que é muito concentrado na Europa, tá? A Ásia está super bem administrado, Japão, China, etc. E Estados Unidos tem de tudo, Estados Unidos é muito grande, né? Mas lá o tema é eleições, né? Eles não estão olhando muito para fazer lockdown agora. Mas na Europa os casos crescendo. Os casos crescendo, mas uma variável que era a chave, que era a hospitalização, ainda muito baixa. Mortes baixíssima e hospitalização baixa. Então a impressão é a seguinte: olha, você tem uma contaminação muito maior, só que não está gerando hospitalização. Então as pessoas estão se imunizando
e não vai gerar aquele problema que a gente viu no primeiro semestre de hospitais lotados, etc. Né? Mas aí, os números mais recentes, eu quero só mostrar um gráfico aqui para vocês que eu acho que é interessante para ilustrar isso. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Vemos. Né? Esse número aqui, ele mostra as hospitalizações. Aí já não é mais o contágio, é a hospitalização. E olha como de 2 semanas para cá, uma semana, na verdade, acelerou muito a hospitalização na França, na Itália e na Alemanha. A Espanha, por alguma razão, está super bem comportada, né? Ninguém nem sabe exatamente explicar por que na Espanha está tão bem comportada, mas nos outros já passou 50% do pico, está chegando perto de 70% do pico lá da primeira onda, que foi tão problemático. Então, este indicador que acendeu a luz amarela, né, para os governos, estão falando, olha, se a gente seguir nessa onda, a gente começa a ter aqueles problemas de falta de leito, aquele pesadelo do primeiro semestre, né? Que não parecia ser o caso até pouco tempo, mas agora está começando a virar. Lockdown na Europa, medidas mais restritas, né, com algum lockdown na França. A Alemanha anunciou também, outros países, Bélgica, Irlanda, acontecendo. Itália, muito forte, a Itália foi o mais traumático. Então, agora, o cenário na Europa mudou. O cenário na Europa é um cenário em que nós vamos mergulhar na recessão de novo. Esta retomada que eu descrevi um pouco atrás, que está todo mundo saindo, a Europa virou e foi para a recessão de novo. O último trimestre desse ano na Europa vai ser negativo. Está todo mundo crescendo, a Europa vai para baixo por causa desses lockdowns. Né? Muito bem, e aí? Né? Então, todo esse preâmbulo para falar, e aí? O que vai acontecer daqui para frente? É muito difícil prever, né? Mas o que nos parece palpável por enquanto. Né? Primeiro, de fato, mesmo com esse aumento das hospitalizações, a taxa de mortalidade continua bastante baixa, especialmente porque a contaminação agora está muito maior. Então, tem uma história aí de protocolos melhores, aprendizado com a doença, melhor proteção individual, as pessoas estão usando máscara, estão usando álcool gel, né? Então, tem um pedaço ali que vai ser diferente da anterior. Segundo, a experiência de lockdowns no primeiro semestre foi traumática, a economia caiu demais. Então, não vai ter aquela coisa, fecha tudo, depois a gente vê. Não, os governos estão assim, fecha só este setor, aqui, só é bem cirúrgico o lockdown, é diferente do que teve no primeiro semestre, né? Generalizado. E terceiro, assim, as pessoas não estão mais tão dispostas a cumprir os protocolos de lockdown agora do que estavam antes. As pesquisas mostram que assim, as pessoas querem, ok, mas assim, ficar trancado em casa o dia inteiro não vai dar. Eu tenho que ir para a rua, tenho que me movimentar, isso lá na Europa. Então, provavelmente a gente vai para uma recessão na Europa, mas não vai ser tão intensa do que a gente teve no primeiro. Segundo, o tema está muito restrito na Europa. A Ásia, como eu falei, está se comportando muito bem, não tem nenhum sinal de contágio de segunda onda para lá, os protocolos continuam sendo seguidos com muito rigor. Nos Estados Unidos, muito misto, né, mas tem áreas tranquilas e não tem assim, nenhuma probabilidade de ter lockdown nas próximas 2 ou 3 semanas. O foco lá é eleições e o pós-eleição. Né? Aqui também na América Latina, a situação está ok. Então, dos 3 grandes blocos no mundo, Estados Unidos, Europa e China, para nós, Europa é o menos importante em termos de economia. China é muito grande, demanda nossos produtos, Estados Unidos tem uma ligação muito mais forte conosco. Estados Unidos e China indo bem, como estão indo, né, e esse problema amenizado na Europa, nos parece que continua sendo muito mais um risco do que um cenário negativo. Vai trazer volatilidade, vai trazer incerteza, mas é muito mais provável que o efeito seja menor. Né? E com um detalhe, nós estamos agora muito mais perto de uma vacina do que a gente estava lá em abril. Né? Deve vir alguma coisa, né? Está tudo convergindo para a vacina da Rússia, a vacina russa, a vacina chinesa e a vacina as vacinas americanas, na virada daqui para o ano que vem, já está ali
começando a ser aplicada, né? Então, é um super risco, tem que ser monitorado. Podemos ter o pesadelo do primeiro semestre de novo? Podemos, não dá para dizer, olha, fiquem tranquilos que não vai acontecer, até porque, como eu falo, já é difícil fazer projeção de economia em situação normal. Fazer projeção de vírus, de vacina, é muito mais complicado, né? Todos nós viramos especialistas em infectologia. Não é? Então tem esse risco importante. Estou me alongando até aqui um pouquinho, porque eu acho que esse é o grande tema, mas por conta de todos esses fatores que eu falei, a nossa impressão é que nós estamos vivendo aqui um pouco do auge do estresse, do risco, né? E daqui para frente, passada a eleição americana, os pacotes, né? Outra coisa que é diferente agora de abril, que em abril todo mundo foi pego de surpresa. Então não tinham pacotes de auxílio preparados, ninguém sabia como reagir. Agora, o Banco Central já estão se preparando para agir de novo. O Banco Central Europeu se reuniu hoje, já sinalizou que para dezembro deve dar uma nova injeção de liquidez. Estados Unidos só não tem um pacote ainda aprovado, um novo pacote, porque está em eleições, passada a eleição vai vir, independente de quem ganhe. Então, nós aprendemos a lidar melhor com o problema, tanto do ponto de vista sanitário, quanto do ponto de vista econômico. Eu acho que nós estamos vivendo um pico e essa coisa pode melhorar para frente. Eu queria... Desculpa, Paulo. Pode falar, Cris. Pode falar, vai primeiro, pode falar. Não, eu só ia completar o que o Caio disse, que hoje a gente não está sendo tão pego de surpresa, e outro dia eu li um comentário de que a grande diferença de agora para março, inclusive porque a gente tem os protocolos de tratamento, que as pessoas às vezes estão supervalorizando a existência da vacina, não que ela não seja prioridade, claro que é, mas que as pessoas estão deixando de levar um pouquinho em consideração que agora as pessoas sabem, os médicos sabem efetivamente como tratar a doença, né? É diferente de fevereiro e março que ninguém nem sabia como. É isso. Até uma coisa que o Caio comentou a respeito de revisões de projeções, né? Tem uma coisa bem interessante que eu estava até conversando um pouco mais cedo, é justamente que tem muitas empresas aí que estão divulgando os balanços dela, né? E a gente vê que tem algumas empresas, de certa forma, bastante empresa, na verdade, que vem divulgando resultados acima do que estava se esperando também. Ou seja, aquele impacto lá atrás que foi previsto, poxa, o PIB mundial vai cair X%, o Brasil vai cair X%, começou a se revisar para cima, os resultados estão aparecendo até um pouco mais acima do que se esperava, e isso dá uma sensação de que, se vier uma segunda onda, talvez a reação do mercado ela possa ser menor do que propriamente foi no primeiro, justamente porque, poxa, eu imaginava que determinada empresa teria um crescimento de lucro, um exemplo, de 3%, ela me apresentou 3,5%. Então, significa que minha projeção foi um pouco mais pessimista, que, de fato, dá para fazer uma previsão menos pessimista, assim, de um possível evento que possa acontecer, né? Aí, você citou diversas vezes, falando um pouco de cenário de eleições nos Estados Unidos, né? A gente sabe que aqui essa segunda onda vai trazer volatilidade para o mercado, mas como você colocou, provavelmente bem menos do que foi ali no primeiro semestre. E aí vem um outro ponto, né, que eu posso puxar aqui, falando um pouco das eleições norte-americanas. Lá temos o confronto entre o Trump e o Biden, né? Que as pesquisas, a princípio, mostram aí que o Biden está com a probabilidade de ganhar as eleições lá fora, só que o modelo de eleição norte-americano pode trazer um pouco de surpresa, né? E aí a gente queria ouvir um pouquinho de você, Caio, se você tem alguma visão, se de fato o Biden deve levar essa eleição e se isso pode mudar alguma coisa nas economias aí no mundo afora. Ótimo. Primeiro, de forma um pouco mais específica, e depois eu entro na parte mais estrutural do que significa a eleição americana para os Estados Unidos, médio e longo prazo, né? Do curtíssimo prazo é isso, é volatilidade. A eleição presidencial traz volatilidade sempre. Quando a gente tem eleição presidencial aqui no Brasil, né, sempre tem, às vezes menos, às vezes mais, mas sempre traz volatilidade e tal. Quando é nos Estados Unidos é mais ainda. Ainda mais quando a gente tem personagens tão característicos quanto são os personagens que nós temos envolvidos nessa eleição, né? O Trump, do jeito que ele é, o Biden também tem suas peculiaridades, né? É um momento da economia muito delicado, né? Por conta da questão do coronavírus. As pesquisas estão mostrando o seguinte: uma vitória
até bastante tranquila do Biden, né? Tem 2 estados que são chave, né? Flórida e Wisconsin, né? Nos 2 o Biden está com uma cara melhor, né? E o que é interessante é o seguinte: a Flórida, ela já começou a eleição, porque lá é diferente, né? As pessoas já começam a votar e tal. Então, e eles têm um processo de apuração rápida. Então, é bem possível que nós saibamos o resultado da Flórida antes do fim das eleições, no próprio dia das eleições. Talvez a gente comece o dia das eleições já com uma boa noção de qual vai ser o resultado na Flórida. Se o Biden ganhar na Flórida, acabou a eleição, né? Não precisa nem votar, né? Já está decidido, porque é um estado muito chave, muito importante, um swing state, como eles falam, né? Se cair para o lado, e as contas de todo mundo, é de que a Flórida vem para o Trump, né? E mesmo assim o Biden ganha. Se nem a Flórida vier para o Trump, a eleição, a avaliação dos nossos analistas aqui é que a eleição está encerrada. E aí depois o Wisconsin, que é um outro partido, é um outro swing state, né? Um estado ali chave, e que historicamente é republicano e está com cara do Biden levar, né? Então, esses 2 estados, por isso que cresceu a probabilidade dele ganhar, embora em outros estados as pesquisas têm mostrado uma corrida um pouquinho mais apertada, mas ainda bem folgada para o Biden, né? Se esse for mesmo a tendência, né? Foi resolvida a eleição presidencial, que é o que está tudo caminhando, a grande discussão, e talvez essa seja, né, esse seja o ponto-chave, na verdade são 2. Primeiro, se essa vitória do Biden vai se confirmar como uma vitória segura e certa, né? Se tiver alguma margem de discussão e o Trump resolver fazer barulho, pode incomodar. Então, acho que esse é o primeiro risco. Não parece que a gente está indo nessa direção. Eu acho que a chance do Biden ganhar é muito grande, mas a chance de ele ganhar com alguma margem para o Trump fazer barulho também não é desprezível. Então pode ser que a gente vá para esse cenário. Então esse é um primeiro cenário que tem que ficar de olho. E o segundo é qual vai ser o resultado do Congresso, né? A Câmara, grande probabilidade, né, será democrata. A discussão é Senado, né? Se os democratas levarem também o Senado, aí tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é o seguinte: o Biden entra com muita força. Então, muito provavelmente, o pacotão da virada do ano é um maior pacotão da história que você possa imaginar. Vai vir crescimento, vai vir, né? Vai ser um bom início do ano para os Estados Unidos, vai ser um bom ano para os Estados Unidos, né? Agora, o Biden também tem políticas, especialmente do lado tributário, que são mais delicadas, né? Tributação muito forte, que pode gerar distorção na economia, que pode gerar distorção de alocação de recursos, e, portanto, eficiente, né? Então, é um pouco mais populista, uma política populista do ponto de vista tributário. Com as 2 casas favoráveis aos democratas, cresce a chance disso acontecer. Então, é um cenário muito forte, bom para o curto prazo, né? Por causa desse pacotão. Para o médio e longo prazo, pode afetar um pouco a produtividade americana, né? Se ele ganhar com maioria do Senado republicana, aí parece um melhor mix, né? Porque o Biden, assim, entre nós 3 aqui e todo mundo que está ouvindo, ele é um cara mais, né, sereno para liderar o país do que o Trump, né? As políticas econômicas tendem a ser menos voláteis, né? O ambiente tende a ser menos volátil. Então, eu acho que a guerra comercial com a China, que é um problemaço, tende a diminuir. Então, assim, do ponto de vista econômico, ele vai fazer uma boa gestão. Nós já tivemos presidentes democratas, a economia andou muito bem com Clinton, andou muito bem com Obama, então tende a funcionar. E o Senado republicano faz o contrapeso, né? Para também não exagerar muito por outro lado. Talvez esse seja o melhor cenário, né? Talvez aí o pacote vai sair um pacote de qualquer jeito, tá? Se o Trump ganhar, se o Biden ganhar, vão aprovar um pacote. A dimensão do pacote vai depender desse equilíbrio de forças, tá certo? Então, talvez para médio e longo prazo, o melhor cenário seja o Biden vencer com a maioria republicana. Mas mesmo que seja a maioria democrata, mesmo que o Trump ganhe, na verdade, assim, isso gera volatilidade a curto prazo, pode mexer alguma coisinha, mas as instituições americanas são muito fortes, são muito sólidas, e a democracia lá é preparada
para essas mudanças. Então, assim, não achamos que isso vai ser determinante para o preço dos ativos mundiais nos próximos 4, 5 anos. Pode ser determinante para esse finalzinho de ano, pode ser determinante para o ano que vem, mas eu acho que não vai ser determinante para 4, 5 anos para frente. Certo. Aproveitando essa conversa sobre Estados Unidos, vamos falar um pouquinho do dólar, aquilo que derruba todo economista. Então, desde o início do ano, a gente teve essa crise, né, e teve um movimento natural de busca pelos investidores de ativos com menor risco. E, associado a isso, a nossa taxa Selic caiu de forma muito abrupta e a gente teve também uma saída forte de dólar em função de que o Brasil estava pagando bem menos do que seus pares emergentes. Então, muitas posições elas foram desfeitas e a gente viu com isso uma escalada muito forte do dólar no mundo todo. Falando especificamente de Brasil, em janeiro o dólar estava a R$4, em março a 5,20, chegou ao pico de 5,90 e nessa semana ele chegou a 5,76. Quais são as suas perspectivas para o dólar e por quê? Ótimo. Primeiro, quais são os fundamentos importantes da taxa de câmbio, né? A taxa de câmbio reflete o risco do país, a produtividade, etc. Né? Mas a dinâmica da taxa de câmbio, ela tem muito a ver com as contas externas, com a balança comercial, com a perspectiva de fluxo, com o preço dos ativos brasileiros, né? Com o dólar, né? Porque ao fim e ao cabo, ela é uma paridade, né? Então, se o dólar está se enfraquecendo ou se fortalecendo contra o mundo inteiro, o nosso real acaba pegando carona, né? Como é que são estes fundamentos? Quando veio a crise, aquele medo generalizado, o dólar se fortalece, as pessoas fogem para o dólar, né? Todas as moedas do mundo se depreciaram, né? E algumas se depreciaram de forma relevante. O real foi junto. Então, a gente estava lá no início do ano, como você falou, mais perto de 5, abaixo disso, tal, mais perto de 4, né, na verdade. E você tem aquela depreciação muito, muito acentuada, muito rápida. Aconteceu no Brasil, aconteceu nos demais países. Só que na hora que a coisa começou a entrar sob controle de novo, e principalmente quando a China recuperou, e recuperou muito forte, a demanda por produtos de países emergentes cresceu muito no mundo. Porque nós produzimos matérias-primas, nós produzimos alimentação, nós produzimos o que o mundo precisa. Soja, minério de ferro, o preço dessas coisas começaram a crescer. A demanda por nossos produtos melhorou. Nós e outros países emergentes. Então, o que acontece no mundo? As taxas de câmbio começaram a se fortalecer, começaram a voltar, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar um outro gráfico aqui, que eu acho muito interessante. Vocês estão vendo aí, né? Agora sim. Está aqui, né? Então, vocês estão vendo esses dois gráficos que eu estou mostrando? O que ele mostra? O real, né, que é essa linha preta, de fato, olha, no comecinho do ano perde 4, tá vendo? Essa linha preta. E a linha amarela, em amarelo estão o preço das commodities que nós vendemos, né, só que é invertido, né, para fazer a correlação com o real, e no outro gráfico, o gráfico da direita, são as moedas parecidas conosco do mundo, os outros emergentes, né? Então você vê que na hora da crise, todo mundo depreciou junto, até maio, foi todo mundo junto. De maio para frente, começou a melhorar, a China voltou, preços começaram a subir, fluxo para emergentes, todo mundo veio apreciando, todo mundo, menos nós, né? Vê que a gente ficou para trás aqui nesse processo. Nós ficamos lá em cima, nos 5,60, 5,70, enquanto as commodities melhoraram, as outras moedas se valorizaram. Se nós tivéssemos acompanhado o mundo, esse nosso fundamento, o fundamento básico da taxa de câmbio, sugeriria que nós deveríamos estar com câmbio a 4,50, 4,60. Esse deveria ser a nossa taxa de câmbio. Nós estamos R$1 acima disso. Nós estamos a 5,50, 5,60. Agora, nesse pico, a 5,70. Né? Nós estamos bem acima do que o resto do mundo. Um exemplo concreto aqui, o peso mexicano esse ano depreciou 10%, o real depreciou 35%. Então, nós, contra o México,
depreciamos 25%. Nós estamos muito mais fracos que o México. Faz sentido isso? Por que nós pioramos tanto contra pessoas que são parecidas conosco? Aí vem o grande ponto-chave do Brasil, que são as contas públicas, né? Nós entramos nessa crise muito pior do que o resto do mundo. Já entramos pior que o resto do mundo. Porque nós já vínhamos rodando no vermelho desde lá de 2015. Né? Então, assim, quando bateu o inverno, você lembra da história da cigarra e da formiga? Quando bateu o inverno, os outros países estavam com as contas ajustadinhas. Veio a crise, eles puderam reagir. Para nós, quando veio a crise, a gente já estava meio com a corda no pescoço. Mas não teve jeito, teve que gastar do mesmo jeito, né? Para sustentar a economia. Quando acontece um movimento como esse, o mundo começa a dizer o seguinte, olha, talvez as contas desse país se tornem insustentáveis. Começou a ficar endividado demais. Então, o risco fiscal nosso que nos fez descolar do resto do mundo. Certo? Ou seja, a resposta para a taxa de câmbio está na resposta fiscal. E aí nós temos 3 cenários. Primeiro cenário, o fiscal melhora completamente. Nós voltamos rapidamente para o azul, voltamos a gerar superávit e a nossa dívida cai para o que é a dívida do resto do mundo. Probabilidade disso acontecer nos próximos, anotem aí, nos próximos 10 anos, 0. Nenhuma chance. A nossa dívida é muito maior, as nossas despesas são muito indexadas, nós não vamos fazer um ajuste fiscal relevante, assim, deste tamanho. A gente não vai ficar com as contas parecidas com o resto do mundo nos próximos 10 anos. Isso é dado, certo? Nossa dívida está em 100% do PIB, a do resto do mundo está em 50%. A gente não vai cortar nossa dívida pela metade tão rapidamente, né? Especialmente porque no Brasil nós temos despesas obrigatórias muito grandes. 96% do nosso orçamento é obrigatório. Salário de servidor público e aposentadorias. Muito difícil cortar isso, né? Você pode ajustar um pouco, crescer um pouco menos, né? Mas, então, esse primeiro cenário que é. Então, voltar aqui para o 4,20, ter um comportamento igual ao dos outros emergentes, infelizmente, isso não vai acontecer. Eu não vejo o real, né, com aquele detalhe que a Cristina falou no início, né, o câmbio é aquilo que sempre quebra a perna do economista, mas eu não vejo o real vindo para 4, para 4,20 tão cedo, né, porque nós, de fato, esta crise, nós já estávamos ali com a corda com o pescoço, essa crise nos jogou completamente na crise fiscal. Muito bem. Mas tem outros 2 cenários. Um cenário é um cenário que a gente controla o gasto. Volta à disciplina. Pô, estou endividado, mas não vou crescer mais a minha dívida. Quero diminuir devagarzinho. Né? Estou rodando no vermelho, estou gastando mais que eu arrecado, mas gradativamente eu quero arrecadar um pouquinho mais, gastar um pouquinho menos e sair do vermelho em 4, 5 anos para frente. Né? Então, este cenário que é o cenário propiciado pelo teto de gastos, por isso que o teto de gastos virou tão importante. Quando a gente estabelece um teto para o crescimento dos gastos, né, e a arrecadação tende a ir recuperando, gradativamente você vai melhorando. Em outras palavras, eu digo o seguinte, olha, como uma família, como uma empresa, você está com a corda no pescoço, está com os números no vermelho, o mínimo que você tem que fazer é olhar para suas contas e olhar para suas despesas e olhar para ver se você está gastando bem. Né? Está com um problema em casa? Pô, será que faz sentido eu gastar tudo que eu estou gastando nessa área, naquela área, vamos rever as despesas. É isso que o teto de gastos sugere. Se o teto de gastos for respeitado, e nós achamos que ele vai ser respeitado, o governo tem dado sinalizações claras nessa direção, aí eu acho que parte desta diferença, digamos, do 4,5 para o 5,5, ela diminui. Então, acho que a gente pode ter, na virada do ano, a partir do fim das eleições municipais, quando ficar claro que o teto de gastos vai ser respeitado, que essa linha que o ministro da Economia tem falado, que o presidente da Câmara tem falado, que o Tribunal de Contas da União tem falado, que é importante manter o teto de gastos, fica claro, aí eu acho que gradativamente esse risco vai dando uma diminuída. Né? Nunca vai fechar, por causa daquele ponto que eu falei no começo, mas diminui. A nossa projeção, câmbio a 4,90 no final do ano que vem. Né? Não agora, porque assim, final de ano agora tem muita coisa para a gente saber exatamente quanto é que fecha. Mas eu acho que do nível que está, vai murchando, diminuindo e vem lá para 4,90, talvez até um pouquinho abaixo disso, dependendo de como, se as reformas andarem um pouco no Congresso, pode dar uma animada, pode vir um pouco abaixo disso, 4,80, 4,70, quem sabe. Então. Mas ele vem abaixo. Agora, se a sinalização for o seguinte, olha,
não dá para cumprir o teto, a gente precisa continuar gastando, vamos fazer Bolsa Família turbinado, vamos fazer mais investimento, não vamos fazer reforma administrativa. Aí, gente, é o seguinte, a dívida que já é alta vai ficar cada vez mais alta, o Tesouro, que já está com dificuldade de emitir título, vai ter mais dificuldade no futuro, e aí eu acho que o câmbio diverge. Aí o câmbio ele não para nem onde ele está, ele vai continuar subindo. Vai para 6, vai para 6,10, vai para 6,15, vai para 6,20, vai para 7, ao longo dos próximos 12 meses, 24 meses. Né? Então, nós estamos num cenário... Oi? Não brinca com isso, não. Pois é, não, nós estamos num cenário chave. A responsabilidade fiscal, né, que o Banco Central ontem falou na sua ata, etc., vai ser o que vai sinalizar a nossa... e é o cenário mais provável, é o cenário base. Né? É o cenário para onde está todo mundo caminhando. A princípio, teve até notícias recentes aí, né, que o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, teve um jantar com o Paulo Guedes, né, que, enfim, tentando ali aparar um pouco as arestas, e parece, aparentemente, né, o Rodrigo Maia está bem comprado com a ideia que precisa resolver o fiscal, está tentando até antecipar ali alguns recessos, né, voltar antes de recesso ou não ter algum tipo de recesso, para poder antecipar essas pautas, né, PEC emergencial, alguma coisa nesse sentido, para tentar viabilizar aí uma redução de despesas, eventualmente dar um alívio para o panorama fiscal aqui do Brasil, né? Não sei se eu estou certo, né, Caio? Não sei se você tem alguma coisa para comentar. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu acho que a grande virada desse medo, teve um momento ali que estava todo mundo achando que o teto vai ser rompido, o governo fala isso, o Ministério fala isso, precisa gastar mais, etc. Teve um dia, né, que foi um dia chave, que foi exatamente esse jantar que foi muito, muito simbólico. Porque, de um lado, estavam o ministro Paulo Guedes e o ministro Ramos, que é o ministro da Secretaria de Governo, né, ou seja, o Poder Executivo representado ali só faltava o presidente da República, mas os ministros mais fortes estavam ali, responsáveis pelaquela administração da política. Presidente da Câmara, presidente do Senado, né, com a participação do Renan Calheiros, que é um senador experiente, né, que estava fora do debate e veio para o debate para tentar ajudar a acalmar a fervura. Né? Até então estava Paulo Guedes brigando com o Rodrigo Maia, estava querendo, acalmou a fervura. E talvez a coisa mais simbólica foi na casa de um ministro do Tribunal de Contas da União, o ministro Bruno Dantas, que é o ministro que foi relator das contas do governo no ano passado. Né? Ou seja, aquele jantar deu um sinal seguinte: chega de bate-boca, elucubração, etc. Vamos construir uma saída dentro do teto, a várias mãos aqui. Poder Executivo, Poder Legislativo, órgãos de controle. Vamos montar uma saída que seja uma saída de responsabilidade fiscal e responsabilidade social. Né? Porque é importante manter bons programas de transferência de renda. Eles são potentes para transferir renda. Agora, não dá para aumentar o programa se endividando mais ou aumentando impostos, porque aí vai ser contraproducente para frente. É preciso rediscutir os gastos atuais. Né? E foi nessa linha que saiu o discurso conjunto de todos que participaram do jantar. Então, a partir daquele momento, veio uma sinalização, aí todo mundo começou a falar a mesma língua, né? Guedes de um melhorou lado, bastante. Maia do outro, foi melhorando, então a sinalização começou a ficar muito mais clara. Tá. Aproveitando que a gente falou aí de 3 temas importantes, né? A gente falou um pouquinho da segunda onda do coronavírus, falamos um pouquinho de eleições norte-americanas, você explanou muito bem aí a parte do risco fiscal no Brasil. Só que tem uma pergunta que praticamente todo mundo quer saber ou quer fazer, que é difícil de responder, mas acredito que você tem uma visão aí, pode passar para a gente, é relacionada à perspectiva da nossa Bolsa, né, para essa linha final aqui do ano, para 2020 ainda, e quais são as perspectivas também para 2021, né, na tua visão. Ótimo. Não, a Bolsa, obviamente, ela sente muito essa volatilidade, né? Ela talvez seja o ativo financeiro junto com o dólar, mas a Bolsa, principalmente, que mais reflete essas incertezas de curto prazo. Então, tem uma notícia ruim, cai a Bolsa lá fora, cai aqui, volta, então é um momento muito delicado. Qual que é o fundamento importante da Bolsa? É crescimento econômico, produção de lucro, reporte de lucros das empresas. Nós estamos tendo nos Estados Unidos hoje, né, nessa semana, uma semana relevante de divulgação de resultados. E aqui no Brasil também.
nunca na história dos Estados Unidos nós tivemos uma concentração de resultados acima do esperado como nós estamos tendo agora, né? Então, quer dizer, o fundamento interno ali está firme, quer dizer, o motor está girando bem, né? Nós estamos numa economia que o motor está girando bem, as empresas estão gerando lucro. Aqui no Brasil é a mesma coisa, os resultados estão super sólidos, né? Obviamente não adianta você ter um carro com motor sólido se aparece um buraco na estrada chamado segunda onda do coronavírus, né? Aí, né, não vai ter motor que sustente. Mas, voltando àquela nossa hipótese inicial de que a estrada é esburacada, mas ela é firme, o motor do carro tá bom. Então ele vai, né, balançar, mas a tendência é uma tendência de retomada. Ou seja, estes lucros positivos, confirmada a expectativa de continuar crescendo no ano que vem, né, e aí é muito importante esses pacotes todos. No Brasil não vai dar, porque nós já estamos no limite, mas eu acho que o Brasil já está com taxas de juros muito baixas, bem baixas, né? Muito parece que é exageradamente baixo. Eu não acho que está exagerado, acho que está no lugar certo, mas elas são bem baixas. Gera uma perspectiva boa de mercado de crédito, né? Se vocês virem os últimos números do Banco Central de empréstimo, inadimplência, ali está firme. Então, você tem uma retomada ali, que não é esplendorosa, mas é alguma retomada. Eu acho que vai ajudar a compensar um pouco a saída do auxílio emergencial. Então, acho que tem algum crescimento aqui no Brasil ano que vem. Não vai ser um número fantástico. Nosso número é 3,4 de PIB. Só que desse 3,4, 3 é o carrego estatístico desse ano. Então, na margem mesmo, lá no ano que vem, o crescimento é relativamente baixo. Acho que a gente não vai crescer muito. Mas vai ser suficiente para saída do auxílio emergencial, que vai precisar sair de cena, né, e outros segmentos entrarem. Então, e dentro da Bolsa ali, quando você pega os segmentos ligados a serviços, segmentos ligados à construção civil, segmentos ligados a vendas de alimentos, não sei o que, tendem a dar bem. E lá fora, principalmente, aí sim eu acho que vão ter pacotes intensos. A probabilidade da economia americana rodar bem o ano que vem sem uma segunda onda grave de Covid é muito boa. E se a Bolsa lá andar, aqui anda junto. Então, eu acho que pelo crescimento global e uma sustentação aqui, eu acho que a perspectiva volta a ser positiva. Você acha que, de repente, não sei se você tem esse número, a Bolsa no final do ano pode chegar aí a 115 mil pontos ainda, e de repente ano que vem 130 mil, ou vocês não têm nenhuma previsão ainda concreta? Eu não quero arriscar esse número. A nossa área aqui de pesquisa tem lá as suas projeções. Confesso que eu não tenho ele à mão aqui, qual é a projeção, até porque, dada essa volatilidade, eles podem estar ajustando os números, mas a minha sensação... Isso, mas é isso, né? Como aconteceu muita coisa desde a última, eu sei que o número printado ali é 115, mas eu tenho menos condição de te dar um viés. Por exemplo, a nossa projeção de inflação para o ano que vem é 2,6. Esse é o oficial. Mas eu sou responsável pela essa projeção e ligo para vocês. Essa projeção ficou defasada nas últimas 2 semanas, cresceu muito o preço de commodities, a inflação corrente está muito alta, vai transbordar um pouco para o ano que vem e essa projeção vai subir para algo entre 3 e 3,5. Não sei exatamente quanto, a gente está apertando, né, rodando os modelos. Semana que vem a gente deve sair com um novo número. Não tenho ele ainda. Então, este viés que eu consigo dar para a economia, eu não sei, eu não consigo te dar para a bolsa aqui. Então, eu prefiro não arriscar. Mas a minha sensação é que, não sei se é 115, não sei se é 110, não sei se é 120. Mas a minha sensação é que, e também não sei se é em dezembro, porque vai chegando mais perto do ano, é mais difícil você cravar exatamente quanto vai estar ali na virada. Mas tem uma esperança boa, né? Mas eu tenho uma boa expectativa de ver a bolsa em torno desses valores, digamos, pelos próximos 6 meses ou um pouco mais para frente. Maravilha, maravilha. Caio, um cliente nosso fez uma pergunta, mas eu sinceramente não sei se você pode abordar esse tema, porque a gente sabe que você é economista e não necessariamente fala de alocação. Ele perguntou quais seriam os meios de fazer uma proteção na carteira dele contra esses riscos ainda, que a gente não sabe exatamente, né, até onde irão, de potencial segunda onda de Covid. Além daquelas proteções que são mais óbvias, né? Ter um fundo dolarizado vinculado ao exterior ou uma compra de ouro, alguma coisa assim. Você tem algum outro tipo de sugestão de proteção de carteira? Eu acho que, assim,
especialmente como a gente está com taxas de juros muito baixas no mundo, o tradicional é encurta a carteira, faz uma posição, digamos, em DI aqui, ou em fundos, em money market nos Estados Unidos, mas hoje os juros estão muito, muito baixos, são negativos em alguns casos, então não me parece uma opção. É uma opção mais interessante olhar para o que andou bem na primeira onda, né? O dólar se fortaleceu, por outro lado, essa segunda onda tem outras características, né? Por exemplo, eu não acho que a China vai entrar na segunda onda de jeito nenhum. Pode ser que a Europa desabe, mas a China eu acho que está... E se a segunda onda se intensificar, acho que a demanda por alimentos da China vai ser mais intensa ainda. Então, nós vamos ter mais preços de commodities em cima, mais pressão inflacionária aqui. Então, eu vejo ativos ligados a commodities, minério, setor siderúrgico, construção, ativos ligados ao pacote de retomada, né? Onde que os Estados Unidos pode colocar de pé um pacote para o ano que vem de 2 trilhões de dólares. Como é que esses caras vão conseguir gastar isso, né? Onde eles vão gastar isso? Onde é eficiente gastar isso? Em 2 lugares. Dá dinheiro na mão das pessoas. Dá dinheiro na mão das pessoas, principalmente os mais pobres. Vão comprar comida. Então, setores ligados a varejo, principalmente supermercados, redes de mantimentos básicos, eu acho que é uma boa. Segundo, gasta fazendo obra, né? Então, setores ligados à construção civil, setor de aço, siderurgia, mineração, também são setores que são protegidos, é a minha impressão, num ambiente como esse, né? Então, esses que você comentou, né? Fundos dolarizados, ligados ao exterior, ouro, commodities, né? Que é no geral, coisa, né? Mas commodities no geral, e esses setores que são, assim, vai vir um pacote. Se vier a segunda onda, vai vir mais pacote, né? Então, tem que estar ligado, né, a esses setores que se beneficiam de pacotes fiscais. Nunca viu tanta liquidez, né? Até para complementar um pouco mais, né, o que o Caio e a Cristina falaram, existem opções também do cliente analisar o momento, né? Porque de repente fazer uma proteção agora, sabendo que tem em vista, de repente uma vacina, de repente vem estímulos que possam levar os mercados para cima. Geralmente quando está chovendo bastante, você quer comprar um guarda-chuva, o preço fica mais caro, né? Então, às vezes você faz uma proteção agora, paga um preço mais caro, sendo que tem uma perspectiva logo aqui, já estão prestes a virar o ano, muito mais otimista, que pode levar o resultado da tua carteira e evitar que você tenha esse custo adicional de fazer uma proteção, né? Então, há de se avaliar, acho que de repente conversando ali numa reunião com a própria Cristina, né, e definir a melhor estratégia para você, eu tenho certeza que vão encontrar ali a melhor solução. Faltam alguns minutos, né, para a gente poder encerrar o nosso bate-papo. Eu acho que a Cristina deve ter mais alguma pergunta sobre juros, algo nesse sentido. Na verdade, eu queria te fazer uma pergunta até em cima de todo o cenário que você traçou. Em se concretizando a vitória do Biden, a gente realmente espera que tenha menos tensões, menos briga com a China, principalmente, que é o grande vilão do Trump, né? Isso provavelmente vai favorecer a economia da China. Eles vão estar mais confortáveis para fazer comércio não só com os Estados Unidos, como o resto do mundo. Trazendo isso para a nossa realidade, a XP lançou recentemente um fundo em que ele tem como benchmark a economia chinesa. Dado esse cenário do Biden ganhando as eleições e desse arrefecimento da guerra, você acredita que realmente a economia chinesa possa ter ainda melhores perspectivas? A China foi a grande protagonista de toda essa crise, né? Desde lá do início, né, até agora. E é impressionante como eles se recuperaram rápido, né? Conseguiram, enfim, eles têm seus métodos, né? Mas conseguiram controlar absolutamente a contaminação. A China vai ser o único país no mundo,
relevante, né, país grande, né, a crescer esse ano. Todo mundo, assim, mesmo com a retomada no segundo semestre, vai ser muito difícil evitar um ano cheio negativo. O Brasil, por exemplo, vai cair entre 4 e 4,5, o nosso número é 4,6. Estados Unidos, parecia que ia cair 6 e pouco, vai cair uns 3, mas vai cair. Todo mundo vai cair. A China vai crescer 2,5. Né? Então, ela tem uma capacidade muito forte de se recuperar. Tem um arsenal fiscal enorme para continuar gastando e comprando o mundo, né? E investindo. Então, a minha impressão é que esta crise, eu não sou adepto a teorias da conspiração, nada disso, né? Não é isso que estava acontecendo, mas acabou fortalecendo a China como uma potência global pela sua capacidade de gestão interna. Tem suas consequências, principalmente do lado da democracia. Eu acho que é uma economia que vai crescer, eu não moraria na China, mas do ponto de vista de gerar riqueza, gerar valor, gerar resultado, a economia chinesa parece muito sólida, né? E tem também do lado institucional avançado bastante. Então, eu acho que quando eu estava no governo, eu tive a oportunidade de acompanhar uma comitiva presidencial para a China. Então, nós tivemos reuniões com os senior officers lá da China, até um jantar com o presidente e tal, e ele fez lá pronunciamentos muito claros, e assim, a postura deles pró-negócios, né, pró-mercados, é muito interessante. Então, eu acho que esse é uma boa saída, sim. Caio, mais uma vez, muito, muito obrigada por essa aula que você deu para a gente aqui agora. A gente agradece demais aos nossos clientes que participaram junto com a gente. A gente ficou muito honrado com a presença de todos vocês. Obrigada pelas perguntas também. Foi um prazer enorme para nós da Fato tê-lo aqui. Olha, para mim, muito obrigado também. Agradecer de novo a Fato, a Cristina, o Paulo, em nome da XP, a oportunidade de estar com vocês e principalmente estar com os clientes de vocês, tirando dúvidas, batendo papo, trocando impressões. Nós temos uma série de publicações mensais, reação a dados de mercados, semanais, que vocês podem se beneficiar, né, ou podem acompanhar. Estão lá no nosso site, nós também podemos colocar em lista de distribuição por e-mail, que vocês recebam por e-mail. Em suma, usem a nossa capacidade de gerar conteúdo, né, e vamos continuar trabalhando junto, porque essas parcerias são muito, muito relevantes para nós e para o mercado financeiro. Maravilha, Caio. Eu também faço as palavras da querida das minhas, né? Obrigado pelo teu tempo aí, pelo teu conhecimento compartilhado com a gente. Obrigado aos clientes que permaneceram conosco até agora. Então, esperamos que a gente possa sempre continuar aí contribuindo com informações relevantes. E é isso, gente. Obrigado, boa noite para vocês e que vocês tenham um excelente fim de noite. Maravilha. Boa noite, gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.